Eu te convido a olhar para o céu. Cada estrela que você vê é apenas um ponto de luz, mas existem bilhões espalhados pelo universo. E mesmo diante dessa imensidão, uma pergunta ecoa: de onde tudo isso veio? Desde os primeiros homens, essa dúvida nos acompanha. O universo sempre existiu? Ou teve um começo? Por séculos, acreditavam-se que ele fosse eterno, mas conforme a ciência avançou, surgiram pistas que mudaram tudo. Telescópios revelaram segredos, equações nos mostraram padrões e o cosmos deixou de ser apenas um mito para se tornar um enigma real. Ao longo do tempo, surgiram várias teorias, algumas caíram no esquecimento, outras ainda são debatidas, como por exemplo, e bem resumido, é a teoria do espaço estacionário, que defendia um universo eterno, sempre se renovando, e também da teoria do universo oscilante, que propõe um ciclo sem fim, sendo essa expansão, colapso e renascimento. Mas então, diante dessas ideias, uma ganhou força, uma explicação tão poderosa que ainda hoje é mais aceita pela ciência: o Big Bang. As evidências são impressionantes, galáxias se afastando sem parar, o eco primordial captado em 1965, sendo essa a descoberta de Andy Hubble, e a abundância sem contar de hidrogênio e hélio espalhados pelo espaço. Tudo isso aponta para um único começo. Um instante, há 13,8 bilhões de anos, quando todo o universo estava comprimido em um ponto inimaginável, um ponto onde não havia tempo e nem espaço. E então, de repente, ele nasceu. O universo começou a se expandir, as primeiras estrelas acenderam, as galáxias surgiram, e muito tempo depois, em um pequeno planeta azul, a vida enfim apareceu. E hoje, bilhões de anos após aquele instante inicial, continuamos olhando para o céu e nos perguntamos como algo tão grandioso pôde nascer de algo tão pequeno. E diante dessa imensidão, qual é o nosso verdadeiro lugar? E agora vamos conhecer um pouco das galáxias e os mistérios cósmicos que existem, porque hoje sabemos que o universo é muito mais do que algumas estrelas espalhadas pelo céu noturno. No espaço observável, existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Cada uma delas é um cosmo à parte, abrigando bilhões ou até trilhões de estrelas e sistemas planetários inteiros, e talvez formas de vida que ainda não conseguimos imaginar. Entre as galáxias mais conhecidas está ela, Andrômeda, uma espiral imensa, localizada a 2,5 milhões de anos-luz de distância, tão brilhante que pode ser vista a olho nu em noites bem escuras. Mas Andrômeda carrega consigo um destino inevitável. Em cerca de 4,5 bilhões de anos, ela colidirá com a Via Láctea, duas gigantes cósmicas unindo-se em uma só. Bom, o universo se expande, mas em algumas regiões a gravidade vence, e quando isso acontece, surgem colisões como essa. E há também a galáxia do Triângulo, menor, mas fascinante. Ali, a formação de estrelas acontece em ritmo acelerado. É como se fosse um laboratório natural, revelando o poder criador dos cosmos. E sem contar, a galáxia do Redemoinho é um espetáculo à parte. Seus braços espirais são tão perfeitos que parecem desenhados à mão. Sua dança com a galáxia menor cria uma das imagens mais icônicas do céu profundo. E é claro que não podemos deixar de falar da nossa casa, a Via Láctea, uma galáxia espiral barrada que abriga entre 100 a 400 bilhões de estrelas, entre elas o nosso querido Sol, e é dentro dela que orbitamos, quase sem perceber a grandiosidade do sistema colossal que nos envolve. Mas talvez o maior mistério da Via Láctea esteja no seu coração. Lá se esconde um buraco negro supermassivo, a Sagitários A estrela, com a massa equivalente a 4 milhões de sóis. E é justamente aqui, no centro da nossa própria galáxia, que surge o próximo enigma da nossa jornada, os buracos negros, regiões onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar, lugares em que o espaço e tempo parecem se desfazer diante dos nossos olhos. E agora, mergulhamos em um dos maiores enigmas dos cosmos, os buracos negros. Pontos de densidade tão extrema que nem mesmo a luz consegue escapar de sua atração. Regiões invisíveis que só se revelam pelos efeitos dramáticos que causam no espaço, na luz e na matéria ao seu redor. Imagine comigo uma gravidade tão poderosa que dobra o próprio tecido do espaço-tempo, até um limite conhecido como horizonte de eventos, o ponto de não retorno, onde qualquer coisa, até a luz, é tragada.
parada, sem chances de volta. Talvez você se pergunte, e se alguém chegasse perto demais? A diferença de atração entre os pés e a cabeça seria tão intensa que o corpo seria esticado, transformando-se no imaginário da física, em um verdadeiro espaguete cósmico, fenômeno conhecido como a espaguetificação. Mas a boa notícia em relação aos buracos negros é que a ciência moderna abriu janelas para observar esse reino invisível. Em 2019, o telescópio Horizonte de Eventos capturou a primeira sombra de um buraco negro, o M87. E em 2022, o mesmo feito se repetiu, mas dessa vez com a Sagitários A estrela, o gigante silencioso que habita o centro da nossa própria Via Láctea. A Sagitários A estrela possui uma massa equivalente a 4 milhões de sóis, comprimida em um espaço tão pequeno que o seu horizonte de eventos mede apenas algumas dezenas de milhões de quilômetros. Um abismo minúsculo quando comparado aos 100 mil anos-luz que abrange toda a nossa galáxia. Não podemos negar, é um colosso invisível que guarda talvez os segredos mais sombrios do universo. Você sabia que cada estrela carrega consigo um destino? Cada ponto cintilante que ilumina nossas noites não é eterno. Se os buracos negros nos mostram o poder e o mistério das forças que moldam o cosmos, as estrelas nos lembram que até a luz tem um ciclo este de nascimento, vida e morte. E quanto ao nosso querido Sol, ele está na metade da sua vida, com há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ele ainda tem aproximadamente mais de 5 bilhões de anos pela frente, mas o seu fim já está traçado em sua própria natureza. Sua atmosfera se espalhará pelo espaço, criando uma nebulosa planetária, último suspiro de beleza, antes do silêncio. No centro, restará apenas o núcleo, uma anã branca do tamanho da Terra, mas com a massa do Sol comprimida, estrela morta que aos poucos vai esfriar e desaparecer na escuridão dos cosmos. O ciclo nas estrelas, ela nos lembra e nos ensina que até a luz tem o seu fim. Agora vamos lá, e se a vida não fosse exclusividade da Terra? A Via Láctea sozinha abriga centenas de bilhões de estrelas, muitas delas acompanhadas por planetas, e estima-se que uma boa parte desses mundos, talvez 20 a 50%, esteja na chamada zona habitável, onde a água líquida pode existir, e com ela, potencialmente, a vida. Se pararmos para pensar em vida simples, como micro-organismos, a probabilidade de existir vida em algum lugar do universo é surpreendentemente alta. Alguns cientistas sugerem que pode ser quase certo que a vida floresceu além da Terra. Mas e se falarmos de vida inteligente? Como, por exemplo, civilizações capazes de comunicação ou de tecnologia avançada? Bom, diante disto, o panorama muda. Esses casos são muito mais raros. Estimativas sugerem que talvez existam apenas alguns % de chance de civilizações avançadas estarem ativas na nossa galáxia neste momento. Mesmo assim, a própria vastidão do universo nos provoca a imaginar: será que, em algum canto distante, sobre os céus desconhecidos, há alguém olhando para as estrelas e se perguntando a mesma coisa que nós? Talvez um dia vamos descobrir, ou talvez nossa espécie desapareça antes de obter essa resposta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.